Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 26 de junho de 2018, terça-feira. O número do verbete é 4.526. Ele tem 5 páginas, 55 logias e 8 máximos. O título do verbete é Comparação Depreciativa, a especialidade Comparaciologia. Quem redigiu o verbete é a professora Cida Nicolau, que já é veterana, né? Quantos verbetes já foram? 20º verbete, nossa, que beleza. Então, a Cida é graduada em Direito, ela é brasileira, natural de São Paulo, capital, é voluntária da Conscienciologia desde 2005. Atualmente está na Enciclosapiens, é isso? Não. É só no ICGE. Só. No ICGE, está voluntariando no ICGE. Então vamos aqui à definição. A comparação depreciativa é o ato ou efeito de a consim, homem ou mulher, cotejar, confrontar, traçar paralelo entre consciências, objetos ou ideias, estabelecendo similitudes, diferenças e ou mensurações, objetivando menosprezar, reduzir o valor ou fazer equiparações maledicentes de si própria a algo ou alguém. A pensenologia, o holopensene pessoal da confrontação desajustada, as intrusões pensênicas facilitadas pela autodepreciação, a conexão de ontem com o hoje nas posturas pensênicas, as semelhanças e diferenças entre pensenidades, os reciclopensenes, a reciclopensenidade, os ortopensenes e a ortopensenidade. Agora aqui na fatologia, a comparação depreciativa, a constante desqualificação constrangedora, o paralelo falho, a inveja, a mediocridade, as acareações excessivas, as analogias desequilibradas nas evocações de situações vividas, as contraposições falaciosas, as correspondências negativas, as insinuações anticosmoéticas, as observações de caráter pejorativo, as rivalidades grupocármicas, o fato de se considerar o melhor de todos, o menosprezo, o nivelamento das consciências por baixo, o tempo gasto nas redes sociais fazendo comentários desproporcionais, os argumentos irracionais das comparações, os julgamentos depreciativos, a publicidade comparativa desleal dos produtos, a falta de reconhecimento da singularidade no ambiente escolar. Nós lemos só algumas linhas aqui, tem bastante informação aqui na fatologia. Agora, na remissiologia, nós destacamos anticatarse, competição assediadora, competitividade grupocármica, conflituosidade e preponderância da cosmoética. Também citamos só alguns, né? Tem 15 itens aqui na remissiologia. Agora, na frase enfática, a comparação depreciativa desrespeita a diversidade, o jeitão e a singularidade das consciências, tendo em vista o binômio ser-estar e o fato de todos sermos compassageiros evolutivos. Você, leitor ou leitora, já emitiu juízo de valor depreciativo? Ainda faz acepção de pessoas? Quais benefícios podem trazer a mudança de comportamento, do olhar e prática de discurso mais fraterno? A bibliografia específica tem 5 referências. Todas as 5 são do professor Waldo, né? Agora, a mega-análise. A mega-análise é constituída de 20 palavras que se destacam no verbete, palavras marcantes. A mega-análise é feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pelo André Chataloff, a Marilene Haganin, a Zilá Padilha e a Nilzabeth Correia. A Marilene Haganin não está mais. Então é o Chataloff, a Cláudio Monteiro, a Nilzabeth Correia e a Zilá. Então vamos às 20 palavras. Comparaciologia, orgulho, abertismo, reciclopensene, conscienciofilia, rivalidade, julgamento, universalismo, respeito, CPC, confrontologia, ressexologia, anticatarse, conflituosidade, subjugação,
inveja, impunidade, imparcialidade, FEP, que é a ficha evolutiva pessoal, e assim, que é assimilação simpática. Então, Cida, conta para nós aí como é que foi a escrita desse verbete, o que aconteceu, quais foram as suas experiências sobre a escrita desse verbete. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer à equipe da Enciclosapiens, a minha revisora Keiko, o mediador a minha e a equipe do Tertuliário. O tema desse verbete ele tem a ver com a minha pesquisa de conviviologia, né? E assim, como eu ainda tenho muita dificuldade, eu e muitas pessoas temos muita dificuldade ainda de conviver, eu comecei a traçar coisas que atrapalhavam a convivência, né? E comecei a pesquisar. E essa comparação, tanto com a competição, são coisas que atrapalham imensamente uma boa convivência. E mesmo assistência, mesmo. Por isso que eu trouxe esse tema. É interessante, ó. Já tem um monte de perguntas aqui, ó. Só dá uma olhada só, 14. Antes da gente começar com as perguntas, eu só queria lembrar a todos desse livro que foi lançado no começo do ano. Competências Parapsíquicas, ele é um livro sobre desenvolvimento do parapsiquismo. Ele tem bastante exercícios práticos, tem uma parte conceitual. Ele é fundamentado nessa ideia das competências, né? Que hoje está muito assim sendo utilizada na área da pedagogia, do ensino em geral. Então, quem tiver interesse é só procurar o fora de Foz o Shopcons, e aqui em Foz pode ser a Epígrafe ou a própria Editares. Então, vamos às perguntas? Então, nós vamos começar com a nossa Marilux, lá de Conceição dos Ouros. A verbetógrafa Cida, em Fatologia, página 7, 14ª linha. Poderia comentar sobre os parâmetros de similaridade, favorecendo a rapidez no entendimento das autoexperiências? Obrigado pela pergunta, Marilux. Os parâmetros de similaridade vão facilitando as experiências. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples. Você fez um bolo, né? Aí você já começa a conhecer aquela massa. Então, quando você vai fazer outro bolo, você vai ver se ele está similar aos bolos. E isso vai melhorando as suas... você fez um parâmetro. A chapa verbetográfica, eu acho que é um bom exemplo também. Porque quando a gente começa a entender a chapa verbetográfica, e os próprios revisores dizem, isso aqui não está fora do confort, né? Porque ele tem uma similitude. O conteúdo é totalmente diferente de um para o outro, mas a similitude da chapa seria, eu faço uma analogia com a massa do bolo. Você vai ver se ela está... por ali você já vai tendo se tem consistência ou não. Eu acho que esse parâmetro, ele vai acelerando as suas experiências, já vai... né? Pelo menos foi isso que eu pensei. Mas aí então você acha que vai diminuindo essa questão da depreciação? Essa questão sim, dessas similitudes sim, tende a diminuir, se a pessoa sim, porque tiver lúcida. Na fatologia eu costumo colocar assim, primeiro tudo que é nosográfico, aí eu venho para o neutro e dou uma solução que vou para o homeostático, né? Aí ela já não tem uma depreciação, né? Quando muito você vai fazer assim, um parâmetro assim, comparativo, mas te favorecendo na experiência, né? Olha, talvez essa massa não tenha ficado, a minha massa não tenha ficado tão boa, então o que eu tenho que fazer para melhorar? Mas assim, já não estou depreciando a outra, né? Realmente foi muito bem lembrado. Agora ela pergunta na Parafatologia, página 7, 5ª e 6ª linhas. Poderia comentar a respeito do estabelecimento de parâmetros de aproximação com as próprias atuações energéticas? Esse parâmetro de comparação também, ele já não é tão nosográfico, né? Você está comparando com você mesmo o teu desempenho energético, né? Então você vai ver que, por exemplo, se o teu estofo já melhorou, né? Se você
não sai tão cansado, por exemplo, de uma dinâmica, de uma esterilização, você já está... você faz comparação, como que você era, faz um parâmetro, como que você era quando você conheceu o trabalho energético, como foi todo o desenvolvimento, dá para você, se você melhorou, estagnou, parou, né? Porque às vezes, não necessariamente a gente melhora, a gente pode ter piorado, né? Pode ter regredido, e às vezes você tem que usar mais energia para começar a fazer os trabalhos energéticos, né? Mas isso, sem querer depreciar ninguém, é para você fazer uma autoavaliação, né? É uma autocomparação, né? Posso aproveitar essa questão? Que eu fiquei com essa dúvida, primeiro, parabéns pelo verbete. Obrigado, André. Que você estabeleceu ele como nosográfico, né? E aí, com isso, eu estava pensando em algumas situações neutras ou até positivas, que uma vez eu estava num SCP-2 e a Concierge chegou e abriu para todo mundo e falou assim, ó, vocês são os retardatários dos retardatários. Então, ele fez uma comparação, né, depreciativa, colocando aquela questão que o pessoal ali era elder, e tinha batido muita cabeça e feito desvios demais, né? Então, ele estava dando um esbregue. E aí, aqui também, na linha 8, você chama de baixo para cima, na fatologia, você fala do autoconstrangimento na identificação da melhora dos companheiros evolutivos com a própria estagnação. Sim. Então, quer dizer, é um pouco essa relação, só puxei, que esse aqui parece que também é homeostático, ou seja, ele é importante, talvez, a pessoa falar, ó, eu estou errado, eu comi mosca. O diferencial aí é o discernimento, a intencionalidade, né? Isso. Então, por exemplo, o professor Valdo mesmo fazia comparações, né? Isso. E, aliás, todas as referências é dele. Assim, é que eu observei que na Conscienciologia, na enciclopédia, nos tratados, a maioria das comparações, cotejos, o próprio livro da Adriana é totalmente homostático, né? Você está cotejando uma coisa com outra. Você pega o conscienciograma, ninguém está querendo depreciar ninguém, você está querendo saber... Você está muito longe do serenão, você está perto, mas ali é para você... aquilo é para você acelerar a tua evolução. Quando eu trouxe esse tema depreciativo, é pela coisa de você... com a energia errada, com a intencionalidade errada, e a única intenção é depreciar o outro mesmo, né? Então foi bom se trazer, porque fica uma coisa, parece que é ambígua, né? Ó, ela está falando que é nosográfico, mas... e o conscienciograma? O conscienciograma é super homeostático, né? Isso a gente... ele ajuda você a saber aonde você... A escala evolutiva, o serenão, né? Você não está querendo depreciar, sou melhor que os outros, né? Na escala evolutiva parece que é assim, ó, eu tenho... É como se cada um ali assumisse a responsabilidade X, né? Qual responsabilidade você quer atingir, né? É que aquela chamada de atenção, até o professor Valdo falava, burroide. Então, ele falava direto. Ele puxava a orelha, né? Falava assim, né? Animais. Se eu não me engano, animais. tem até no Lexo isso, né? Exatamente. Mas é curioso, às vezes aquilo que você falou, é intencionalidade. Você está chamando a atenção aqui justamente pelo viés da má intenção. Né? E ele não jogava energia assim, ninguém saía daqui mal, né? Se saía, já saía impactado, né? Para refletir e tal. Mas não assim, meu mundo acabou, né? Não saía. Até porque o Valdo não carregava nas tintas, né? E a depreciação, a comparação depreciativa, ela tem um exagero, um carregamento nas tintas, né? Tanto que eu falo na frase enfática do binômio ser-estar, né? Nós estamos, você está ali, aquela consciência ali parece que está uma tartaruga, né? E de repente ela ultrapassa, então ela recupera os cons, ela, né? Então, assim, mas é bom a gente saber, a comparação em si, ela é neutra, né? O que você faz com ela é que muda. É que eu estava observando aqui que ela, na fatologia, ela começa com a parte nosográfica, né? Depois vem a caminho do homeostático. É por isso que eu geralmente não coloco dificilmente eu coloco um item só de terapêutica, porque eu vou dando, sabe, eu vou dando solução.
eu procuro começar como nosográfico e vou amenizando, né? Vou suavizando. Ou dando como seria, né? Melhor. Ok? Podemos seguir? Ainda com a Marilux. Fatologia, página 7, quinta linha. Poderia expandir quanto o fato de se considerar o melhor de todos e fazer uma conexão com a ortopensata. Orgulho. Bom, são duas coisas aqui. Primeiro, o fato de se considerar o melhor de todos. E depois ela pede para você, depois de comentar essa questão, você fazer uma conexão com a ortopensata orgulho. Quando a pessoa se compara com outra, posicionando-se acima de alguém, em geral ainda tem algum processo arraigado de orgulho. Essa ortopensata do professor Valdo, ela é muito explicativa. Acho que não precisa nem... Ele já falou tudo, né? Não fica com dúvida. Agora, a pessoa que se coloca acima dos outros tem um processo de orgulho, mas eu vejo que tem outros ingredientes, assim, autoestima, baixa autoestima, né? Então a pessoa insegurança, às vezes. Insegurança. Porque eu costumo dizer assim, a pessoa que está bem, cada um dá o que tem. Quem está bem não quer depreciar o outro. Então a pessoa que se acha melhor que os outros, ela, entre aspas, precisa depreciar o outro para poder ter uma referência. Esse é ruim, logo eu sou bom, né? Então, mesmo nas famílias, né? Eu não sou psicóloga, mas eu já ouvi falar que tem que ter, sempre na família tem aquele que tem um nome até na psicologia, é como se fosse o bode expiatório, né? Coloca ele para baixo, para os outros, dentro daquele contexto, né? Ele é o melhor e é o pior. Só que sai lá fora, aquela referência é muito pequena, né? O mundo vai crescendo, você vai vendo que aquela referência já não... Ele pode ser muito melhor que tudo aquilo, né? E também tem aspectos, né? Às vezes a pessoa, num aspecto, ela é mais fraca, não tem um trafar, mas ela tem outros trafores, né? E se a pessoa, quando vai depreciar, ela pega no trafar da pessoa para, vamos dizer, menosprezar. Sim, geralmente a pessoa que faz muito autopromoção, né? A coisa não autopromoção, assim, cabotina mesmo, né? Assim, que você vê que não... Porque quem é bom, por exemplo, você é um Epicom. Você é muito bom porque a gente já conhece, tal. Você não precisa ficar aqui, não, porque eu sou o melhor Epicom, você não precisa ficar... A gente sabe do seu trabalho energético, é aquilo que eu falo também no coloquialismo dos exemplos, né? Você não precisa ficar falando, né? Um ato seu vale mais que 1000 palavras, então para que eu vou ficar... Não, porque eu sou a melhor, porque o outro não vale nada, né? Então isso é bobagem, né? E o amparador está vendo, né? Esse que é o mais sério, né? Não adianta você querer competir com o outro, derrubando o outro. O amparador está vendo, você está perdendo a tua ficha evolutiva ali, não vai melhorar nunca, né? A questão é inconsciência. Você acha que a maior parte faz consciente, inconsciente ou é uma mistura dos dois? Você acha que a pessoa que deprecia, às vezes você acha que ela tem... a intenção, você já falou, é uma intenção negativa, mas será que ela tem, assim, ela consegue perceber o que está acontecendo? Não dá para generalizar, mas eu acho que é um pouco de cada, né? Tem gente que sabe conscientemente, e tem gente que está tão para baixo que ela não consegue ver nada, né? Ela precisa que alguém ache ela melhor em alguma coisa, né? Porque às vezes ela faz isso num automatismo, né? Que não é o ideal também, né? Então ela continua aqui agora, trinomiologia, na página 8. Poderia expandir o trinômio racionalidade, discernimento, holomaturidade e fazer uma correlação com a frase enfática. A Marilux gosta de correlação, é que você conecta tudo com tudo. Mas então, primeiro, ela gosta de comparação, né? Gosta de cotejo. Primeiro o trinômio, racionalidade, discernimento, holomaturidade. E depois fazer uma correlação com a frase enfática. Ela tem correlação, sim, claro. Esse trinômio, quando você junta esses 3 itens, né? A racionalidade, aquilo que eu estava conversando com o André, né? A pessoa precisa ter racionalidade. Por que alguém vai querer comparar? Porque mesmo uma comparação homeostática, né?
se ela for mal intencionada, não, bem intencionada, ela pode causar problema. Então, assim, sempre, isso vai ajudar alguém, então, assim, sempre a pessoa vai ter que ter discernimento, né? E na frase enfática falam muito do respeito, né? Do jeito da pessoa, da singularidade, de lembrar que a pessoa está naquele momento, né? Às vezes a pessoa não está num momento bom e ela é comparada com alguém, até homeostaticamente. A minha irmã, ela era uma moça muito bonita e tinha um olho verde, ela era loira de olhos verdes, né? Não faz nada comigo. E ela, quando ela estava no ginásio, o professor de inglês dela, que tinha idade de ser avô dela, costumava, eu não vou lembrar agora o nome da atriz, comparava ela àquela atriz de olhos verdes, porque para ele, aquela atriz era jovem para ele, né? Mas para ela era uma anciã. Então a minha irmã ficava louca, porque ele comparava ela, que era o que ele tinha de mais lindo no mundo, com a minha irmã. Era um elogio, mas a minha irmã ficava indignada, muito brava. Como me comparar com aquela velha, né? E aí, assim, ela realmente parecia, tinha os olhos muito parecidos com o dela mesmo, só que ela tinha idade de ser mãe dela, né? Então era uma comparação homeostática, né? Sincera, bem intencionada, mas... Então, assim... Faltou discernimento. E faltou discernimento da minha irmã, que era nova também, né? Porque ela não queria ser comparada a uma pessoa mais velha, né? Então você vê, ela estava naquele momento de não entender isso, né? Se fosse hoje, lógico, ela ia ficar orgulhosa, né? Então, às vezes você está num momento que, naquele momento, não cabe aquela comparação, né? Então sempre é bom usar a racionalidade. Mesmo nas comparações, você tem que usar muito. Ver se a pessoa está amparada, se está amparado. É complicado comparar, né? A pessoa pensa que está fazendo um elogio, está derrubando a outra pessoa. Está derrubando. Agora, as perguntas de Curitiba, do nosso teletertuliano frequente aqui, que é o Eduardo Dória. Então ele pergunta estrangeirismologia, página 6. Qual o significado da expressão latina argumentum ad Lazarum? Temos aqui... especialista aqui. O que eu entendo, eu quero que o Eukárdio fale, o que eu entendo é o argumento... por exemplo, só porque a pessoa é pobre, né? Então, é o argumento que tudo que ela falar tem lógica, né? E a gente usa muito o exemplo do Gandhi, né? Só porque ele viveu ali, então, tudo que ele fala, não, mas é o Gandhi que está falando, né? Então, geralmente é ligado à pobreza, ligado a... Agora vamos falar com o especialista. Por favor, Eukárdio. Quando esse item chegou, eu desconhecia, procurei saber de onde veio. Não me lembro se eu encontrei ou não a origem, mas a gente calcula que Lázaro é aquele cara da Bíblia, né, que era pobre, miserável. Então, o argumento da Lázaro é um argumento, como existe a domini, referente à pobreza, né? Referente à pobreza, né? Então, tudo, só porque a pessoa vive naquele meio, o que ela falar é lei, né? Não é? É argumento. E não é. Tudo a gente tem que contestar. Não interessa, só porque ele viveu ali, naquele contexto, aquilo é verdade absoluta, né? Então, existem vários tipos de argumentos, né? Incontestáveis, né? Então, é como se a gente não pudesse contestar esse argumento, né? Aproveitando aí, então eu queria perguntar aqui na fatologia, só para você explicar, porque se usa duas palavras soltas, né? Três, aliás. A inveja, a mediocridade e o menosprezo. Soltas, né? Soltas com relação ao título. Tá. Essas três, você pegou bem. Eu quis deixar ela solta, porque ela sozinha ela não precisava nem de adjetivar nada, né? Porque a mediocridade é que
o nivelamento por baixo, É o cúmulo da satisfação malévola, depreciativa, né? Da comparação depreciativa. A inveja, eu acho que ela é uma das coisas, se não é um do principal fator que, eu não sei assim estatisticamente, né, mas eu vejo que é uma bomba atômica em cima da comparação, né? Normalmente, até tem o provérbio popular que quem desdenha quer comprar, né? Então, assim, eu acho que a inveja é um dos fatores que mais conta quando alguém faz uma comparação depreciativa, né? Você está querendo diminuir aquela pessoa porque você está com inveja, nem sempre, mas eu acho que é um ingrediente bem... E a mediocridade, a inveja... Menosprezo. E o menosprezo. É quase sinônimo, né? Então, uma pessoa que ela tem... que ela faz uma comparação para depreciar o outro, né? Ela não quer ajudar o outro, ela não está querendo alavancar a evolução, não está querendo fazer uma impacto-terapia, nada disso. Ela só quer humilhar, de preferência em público. Ela está menosprezo, né? Ela está querendo... ela está desrespeitando, você pode me ajudar, até essa etimologia da palavra, ela tem menos apreço, né? Ela não tem apreço nenhum pelaquela pessoa. Menos, né? É a própria depreciação. Ok. Continuando com o Teletertuliano de Curitiba. Fatologia, página 7, quarta linha. Como podemos minimizar as rivalidades grupo-kármicas que frequentemente aparecem nos nossos contextos de vida? Olha, boa pergunta. Tanto que eu já escrevi sobre a competitividade grupo-kármica. E assim, até porque a gente não está numa família, num grupo kármico, a família nuclear, o grupo karma é além, né? Como o professor Waldo falava, quer saber quem é seu grupo karma? Vai lá na Vila Portes, todo mundo que você encontrar é do seu grupo karma, né? Então, assim, mas vamos começar pela família nuclear, então. Eu acho que eliminando, é o que eu venho, assim, quase que ticando, o que atrapalha nas rivalidades. Uma das coisas que eu acho que causa muita rivalidade são essas comparações, né? O mais velho é mais inteligente, a mais nova é mais burrinha, né? Então, assim, dentro de casa, às vezes o irmão, até por causa dessa coisa de pai e mãe ser sagrado, ele não pode ficar com raiva do pai. Então, ele fica com raiva do irmão, né? Como se o irmão... descontar, né? Então, ele vai querer se vingar do irmão. Não posso me vingar do meu pai, da minha mãe, porque são sagrados, né? Então, a gente tem uma cultura religiosa em cima dos pais, né? Geralmente, os filhos têm dificuldade de pensar mal do pai, da mãe, né? Eu estou falando assim, numa boa, não estou falando da sociopatológica, assim, então, né? Mas a gente acaba ficando magoado com o irmão, né? É como se ele concordasse com o pai, né? E aplaudisse aquilo. Então, assim, começa ali. A comparação, eu acho que é um dos grandes fatores da rivalidade dentro de casa, né? Então, eu acho que tem que ter uma coisa assim, olha, de colaboração. A gente tem que começar... olha, já que a Juliana é tão boa em matemática, vamos ajudar. Então, ajuda o Rodrigo, que é bom em português, e o Rodrigo te ajuda aqui. Então, assim, mostra os trafores dos dois e cada um colabora com o outro, né? Mas essa coisa de diminuir, eu acho que vem de... Eu não sei nem de onde vem, né, essa competição, que parece assim, eu diminuo ele por várias razões. Primeiro, isso vai fazer com que ele se motive a melhorar. Normalmente não funciona, né? Ou então... aquele filho que mais, o queridinho, né, que mais faz as coisas, que mais é cúmplice da mãe, do pai, ele vai ser mais inteligente, mais isso, mais aquilo, né? Então já começa
não estou falando que a culpa é dos pais, mas os pais, eu acho que eles têm uma responsabilidade grande em cima dessa rivalidade entre os irmãos, né? Bom, já que você está falando aí, né, já que família nuclear, deixa eu dar o meu parecer. Eu acho que você falou isso, eu posso dar da minha parte, assim, né, enquanto filha, eu sempre vi muito, assim, você não comparava a gente, você realmente fazia, ao invés de a gente ficar contra o outro, mas você sempre trazia uma questão como se fosse para a gente tipo, somar com o outro. Então, como 3 filhos, imagina, são 3 filhos totalmente diferentes. E cada um era bom em alguma coisa, logo não era tão bom em algo. E aí eu sempre vi você trazendo assim, já que realmente, né, a Julia, eu era melhor de exatas, meu irmão era, né, melhor de humanas, história, sabia todas as datas e não sei o que, eu não conseguia lembrar. Então, realmente, você colocava a gente para, tipo, ajudar o outro. Então, à tarde, eu lembro, a gente criança, e eu pegava, tipo, a lousinha, ensinando, tipo, meu irmão a fazer as contas, que eu adorava, e ele também depois vinha e ensinava como que ele decorava as datas. Então, ali podia ser uma circunstância de ficar com raiva do outro, porque, tipo, normalmente, às vezes, os pais, você não é tão bom que nem seu irmão, não sei o quê. E aí ele poderia criar, né, uma briga entre irmãos. E eu vi que você sempre teve essa preocupação, assim, que eu sei que não é fácil, mas eu vi que você sempre tinha essa preocupação de tentar não fazer essa comparação e se mostrar que realmente nós somos diferentes. E depois que a gente sai de casa, a gente vai realmente para a vida, a gente vê que as pessoas são diferentes, mas a gente já vai para a vida diferente, assim, pensando, meus amigos, eles podem me ajudar no que eu não sou tão boa e eu posso ajudar. Então, assim, a gente vai levando isso para a vida. Então, eu vejo que realmente os pais têm uma responsabilidade muito grande de como eles levam isso, né? Porque como a gente aprende em casa, a gente vai para a vida. Então, se eu aprendo em casa que essa questão de comparação, eu vou para a vida, então eu estou lá no trabalho, então tem uma pessoa que trabalha do meu lado e ela é muito boa nisso. Eu não vou pensar que a gente pode somar, eu vou pensar, putz, eu não sou tão boa quanto ela, logo o meu chefe vai me mandar embora, e a gente já começa naquela competição. Então, acho que é muito importante, assim, como os pais já levam para os filhos desde pequeno, né? Não vou dizer que é fácil, não, porque tem hora que você escorrega, tem hora que, né? Mas, assim, a gente sempre procurava nortear essa coisa de colaborar um com o outro. E o resultado disso, eu vejo, os 3, eles se dão super bem, né? E hoje eu estou aqui em Foz, isso me dá um alívio, porque eu sei que os 2 lá, eles moram em casas separadas, mas eles se visitam, eles conversam. Os 3, eles se veem como amigos, e não como rivais, né? O que já não aconteceu quando com a minha família, já não era assim, né? Mas eu vejo assim, o quanto que faltou maturidade para mim também, né? Porque eu ficava magoada com as comparações, né? Ficava com melindre, né? Então, eu também não tinha a maturidade, né? Então, eu acho que quando a consciência já vem com a maturidade, ela acaba ajudando até a família, ajudando os pais a serem mais colaborativos, né? Eu acho que pior ainda quando tem também a parte profissional, né? Às vezes os pais ficam falando, o seu irmão já arranjou emprego e você ainda está aí, nossa, né? Aí acaba com a pessoa. Acho que essa parte também já arrumou namorado e você... também. O outro já tem 3 namorados, você ainda está aí. Aí depois vem os filhos, né? Fulano já tem 3 filhos, você não tem nenhum, né? É sempre uma cobrança. Sempre cobrança. O que eu queria aproveitar essa tua dica é que realmente, infelizmente, o nosso planeta ainda, a gente convive mais com assediadores que amparadores, sim, não é isso? Então a gente tem que reverter um quadro. Você está diagnosticando uma patologia social, né? Ou seja, a gente tem que reverter essa situação, essa tendência, né? Que às vezes parece natural. Tem até aquela situação, eu perco o amigo, mas não perco a piada, não é assim? Então, quer dizer, isso mostra puro pensamento assediador, né? Ou seja, não tem lógica. E uma das coisas que você trouxe aqui, até a Juliana acabou falando, é a questão do ambiente escolar. Na página 7, na fatologia, 8ª linha, a falta do reconhecimento da singularidade no ambiente escolar.
a gente vê que professora, geralmente, eu lembro até ali na primeira série, segunda série, a professora faz muito comparações entre os alunos. Nossa. E cria aquele mal-estar terrível, né? Tipo, e a criança assim, né? Né? Então a gente vê que a pedagogia, de fato, a gente tem que melhorar, né? Eu vi que você está chamando a atenção nisso. Como acolher a criança, de certa maneira, que nem fazer isso que você fez com seus filhos, né? Ou seja, fazer um ajudar o outro, a cooperação. É uma coisa muito difícil, né? Mas, André, então, eu não sei de onde que surgiu isso, né? Desde que você primata, né? Coisa... Não, isso é espartano, se a gente for pensar. Isso é antigo, isso, né? Daí é coisa do homem mesmo. Não é? Seja forte, né? É a busca da sobrevivência pela fortalecimento, né? Pela crise. Né? Você está falando isso da escola? Ontem eu estava assistindo uma mini entrevista do Rubens Alves, sabe quem que é, né? Aquele poeta, acho que é escritor, né? E ele estava falando sobre essa coisa do professor, que ele tem que estar ali olhando essa coisa da singularidade, de carteira em carteira, de ser mais um colaborador do que um ditador ali, né? E a gente assistiu uma série, como que chama, Juliana? Aquela série da senhorita Thatcher. When Calls the Heart. E mostra bem. Você já assistiu essa série? Não. Fala de novo. When Calls the Heart. Mas o que se trata ela? Então, porque ela é uma professora rica, né? Que ela tinha o ideal de dar aula. E ela dava aula num lugar que todo mundo... Assim, era uma escola só e tinha aluno desde muito pequenininho, maior. E aí ela respeitava bem, mostra bem esse respeito entre os alunos. E todos, um colaborava com o outro. Assim, é uma série muito boa de assistir. Mostra bem essa coisa da vocação, do amor pelo aluno, né? Do respeito à singularidade, né? O que não é tão comum, né? A maioria é competição, né? E você não trouxe aqui também, mas que a gente podia explorar a questão nas próprias empresas, quando faz essas comparações, né? Se a gente for ver quando tem lá funcionário do mês e o outro que não se torna funcionário do mês, e aí há uma repetição nisso, olha, o fulaninho já é a 10ª vez esse ano que é funcionário do mês. E aí, como que você fica, não é? O que você vê esse processo? Então, André, é isso que eu estou falando. Eu não sei de onde que eles inventaram isso, que é um incentivo, né? Acha que a competição é um incentivo para a pessoa ir para frente. Eu não vejo como um incentivo. Eu vejo como um puxar o tapete do outro, né? A Sandra é especialista. Pode me ajudar agora. Não, é que existe um processo nas empresas que é da meritocracia, que aí é a questão da intenção, né? Tudo é questão da intenção. Por que você está colocando aquele funcionário do mês, né? E, na verdade, a maioria dos colaboradores, eles saem das empresas porque não são reconhecidos. Então, às vezes eu faço seleção de pessoas e a pessoa fala assim, por que você saiu da última empresa? Né? Por que você está querendo sair da empresa que você está e ir para uma outra? Porque lá ninguém me reconhece, ninguém vê meu trabalho. Quer dizer, é um outro lado, né? E para ver o trabalho, para reconhecer, você precisa destacar a pessoa, não tem como. E aí os outros se comparam, isso é normal. Aí, aquelas pessoas que estão naquele nível de, vamos supor, estão lá no limbo, estão na zona de conforto, eles vão se mexer. De alguma maneira, isso acaba ajudando. Agora, o que não é legal é fazer isso, tipo, fofoca, ou uma coisa assim, com má intenção. Acho que aí, fazer a caveira do outro, quer dizer, aquelas coisas que a gente sabe, né? Um querendo rebaixar o outro para poder aparecer. Eu acho que isso existe ainda, mas é a questão da intenção. Agora, se vem da empresa como uma forma de reconhecimento, eu acho que isso é bacana, eu acho que isso é legal. O André usou um termo aí pedagógico, né? E a gente tem um caso concreto. Por exemplo, o Rodrigo e a Juliana na escola, ambos tinham qualidades reconhecidas, né? Ela em exatas e o outro em humanas. Mas em uma das reuniões, os professores vieram reclamar deles porque a Juliana era muito comunicativa e o outro era muito quietão. Quer dizer, é uma singularidade, né? Cada um tem, não precisa ser todo mundo igual, né? Tudo bem que o Rodrigo deveria melhorar, talvez, a comunicabilidade dele.
E a Juliana ficava mais calma. Mas, você vê, ambos tinham qualidades. Agora, na diferença, na singularidade de cada um, isso aí tocava, e acho que era caso deles resolver, da escola incentivar tanto um lado quanto o outro, né? E não apresentar como se fosse um defeito deles, né? E o mais engraçado é que eu tenho 3 filhos. É que ele está falando, o Rodrigo, da Juliana, que tem diferença de 1 ano, e o outro já não estava na mesma escola, mas então, o André também. Então, assim, os 3 temperamentos, ninguém é igual, né? E eles tinham, eu sempre respeito essa singularidade, nunca quis ficar puxando de ser igual. Então, eles são realmente diferentes, né? E eu sempre soube que eles eram diferentes. Tinha professora, né, deles que no meu comércio, quando eu tinha um comércio, teve a capacidade de perguntar se eles eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe, né? Porque eles eram muito diferentes, né? Aí eu falei, mas por que teus outros alunos não são tão diferentes assim, né? Não, mas eles são muito diferentes. Aí eu acho que o que chocava ela era esse respeito à singularidade, né? Onde ela devia ficar feliz, né? Que bom que elas respeitam a singularidade. Não ficava colocando todo mundo numa caixinha, né? Cada um tinha o seu espaço, né? Eu estava pensando aqui, talvez isso realmente vem dessa coisa do passado, que no passado que era belicismo, monarquia, onde era só competição, né? Belicismo, monarquia, competição. E tinha essa ideia, o belicista tem que ser todo militar, tinha que ser igual, né? Tudo padronizado. Desde né? a roupa até o andar, tudo, né? E a monarquia era competição Também. pura, né? Um queria puxar a perna Nossa. do outro, passar rasteira. Então, acho que muito do nosso comportamento, talvez, né? Uma hipótese. Agora, eu acho que já vem antes, né? Já vem, vem de macaco, né? Como sobrevivência. Da parte instintiva, né? A coisa de sobreviver, o melhor, né? Quem é mais forte. Você vê que eles lutam, geralmente o mais fraco, a mãe até mata porque não vai... Então, já vem mesmo... Instinto, já, né? Da primatologia, né? Macaco alfa, né? Mas só que a gente não precisa mais disso, né? Não, com certeza, né? A consciência tem que superar esse tipo de... Mas estou dizendo, às vezes ainda essas marcas, né? Mas se já não viesse da primatologia, não teria competição na monarquia. Você vê que o negócio já é anterior, né? É instintivo, né? Não, se você ver, é que você está falando, os animais, né? Eles têm competição entre eles, né? Tem ciúmes, tem uma série de coisas. Né? Sim. Ciúmes, são chantagistas, né? Agora, fatologia, na página 7, 11ª linha. Quais as suas dicas quanto à precaução, quanto às pseudoafinidades? Na fatologia está precaução quanto às pseudoafinidades. Ele está perguntando quais as suas dicas. Porque as pessoas, elas têm uma euforia, uma coisa assim, um apriorismo, ela bate o olho na pessoa, nossa, aquela pessoa é igualzinha a mim. Às vezes não tem nada a ver, e ela já fecha os olhos para tudo, aí passa um ano, uma semana, né? Nossa, a pessoa me traiu, a pessoa, aquela afinidade não existia, né? Quando não, ainda tem aqueles que a gente vê muito em filme, né? O galã quer paquerar aí ele descobre a comida preferida, a cor preferida, o poema, e chega já falando o nome, tudo. Nossa, ele sabe tudo de mim. Ele gosta de tudo que eu gosto, né? Mas já tinha uma má intenção. Então, assim, eu acho que a prevenção para isso, eu acho que é o princípio da descrença, né? Por que eu estou tão... a pessoa nunca viu, já se sente totalmente seduzida pelo outro, né? Você vai ver aonde está isso. Existe uma vampirização energética, né? Porque, às vezes, a própria sedução que a pessoa acha que é tão afinida, ali já tem uma vampirização energética, já tem... o que de fato está acontecendo? Por que a pessoa... Pode existir uma afinidade de verdade? Claro, porque nós temos múltiplas vidas. Pode realmente aquela pessoa você ter um reconhecimento, mas assim, que não dá tempo de verificar, que você não pode
avaliar com mais cautela, né? Essa não coisa ser impulsivo, né? Não precisa isso, obrigado. Impulsividade. Você não precisa ficar, né? Vai com calma, né? Olha, porque eu acho que a maioria das pessoas ela gera uma frustração, uma expectativa, porque elas é que viram uma pseudo-afinidade que não existia, né? Agora, em Codigologia, na página 7, primeira linha. De que forma o Código Pessoal de Cosmoética, o CPC, pode nos auxiliar na eliminação das comparações depreciativas que, porventura, ainda façamos? Bom, o código, quando você vai colocar lá uma cláusula, de você, já fala de cosmoética, né? De você, uma comparação depreciativa, ela é, antes de mais nada, anticosmoética, né? Você está assediando o outro, né? Então, você pode colocar uma cláusula no seu código pessoal de evitar todo tipo de comparação, né? Até você ter um momento assim que você já se sente com mais gabarito de fazer uma comparação homeostática. Então, depende da pessoa, às vezes precisa ser cirúrgico, não vou comparar nada, né? Ou não, vou evitar de fazer essas comparações depreciativas, né? É que a pessoa que tem, às vezes, o mau hábito está tão arraigado que quando ela nem percebe que fez a comparação, né? Eu vou falar que eu nunca fiz, claro que já, né? Claro que eu já fiz comparação, né? E são sutis, né? Eu vejo assim, tem comparações que você percebe nitidamente, por exemplo, quando a pessoa, você faz algo que desagrada a pessoa, ela fala assim, ai, você parece meu marido, né? É a forma dela depreciar o marido e já alimenta dois... Já resolve duas depreciações numa só. E aí, não, mas eu estou falando nada, não estou falando do meu marido, né? Ainda, você não pode nem falar nada, né? Você ainda fica... eu acho que você falou é verdade. Às vezes a pessoa tem um hábito de pensar, vamos dizer, a forma dela pensar está viciada nessa forma. E às vezes colocando no código, isso já ajuda a eliminar, né? Porque a comparação, se a gente não pode, não é proibido, mas assim, a gente deve evitar de pensar mal das pessoas, a gente quer evoluir, quer assistir, né? Por exemplo, o tenepsista, ele não pode pensar mal da pessoa e ir lá fazer tenepes, ele vai ficar suja, limpa, né? Então, assim, a comparação depreciativa também é pior do que pensar mal, né? Porque você pensa e ainda fala, né? Em público, né? Acho que o professor Waldo que falava, né, que um dos itens que não podia faltar no Código Pessoal de Cosmoética é esse não pensar mal dos outros, né? Então aí é uma decorrência, né? Agora, pergunta de Porto Alegre. A professora Cida, parafatologia na página 7. Bom, isso aqui já foi, mas se quiser responder de novo. Na quinta e sexta linha, você poderia detalhar o estabelecimento de parâmetros de aproximação com as próprias atuações energéticas? Já tinha respondido, mas já posso responder, mas novo. Você pode fazer, para ter mais certeza, você pode fazer uma planilha, inclusive no CGE tem planilha do EV, por exemplo, né? Então você pode ver, você pode começar a fazer um cotejo com teus EVs, ou quanto tempo você aguenta ficar exteriorizando energia, por exemplo, né? Um trabalho energético. Então, você pode ver, e aí você pode avaliar, por exemplo, naquele mês, no meu desempenho energético não estava tão bom. Aí você vai ver por quê, né? Porque você pensou mal das pessoas, porque você fez muita comparação. Isso também, até o pensar mal das pessoas, ou fazer comparações depreciativas, as cobranças, eu acho que você perde amparo também, né? E também eu acho que o teu desempenho energético também cai, né? Acho que é isso que você falou, é bem verdade. A sua própria limpeza energética acaba, vamos dizer, atraindo amparadores. Talvez você tenha uma tendência de diminuir a pensar mal dos outros, fazer essas depreciações, né? Uma coisa acho que está ligada à outra. Isso contribui, né? Contribui, não é que vai resolver. Isso contribui
com o teu desenvolvimento energético, né? Pode ajudar, né? Agora, em Sindromologia, na página 8, ela pergunta: como ocorre a síndrome do silêncio autodepreciativo? Esse é um verbete da Frânia. Quem quiser aprofundar, tem a tertúlia gravada no site, tem um verbete que a pessoa pode aumentar, mas, assim, só para, resumindo, é a pessoa ficar em silêncio pensando mal de si própria, né? Mas a pessoa pode ampliar, que é um verbete muito bom da Frânia, tem a tertúlia gravada, se quem quiser aprofundar sobre isso. A Frânia é de Brasília? E ela pensa mal dela e dos outros também, né? Em silêncio. Né? Sim. É que aí, no caso, é autodepreciativo. Autodepreciativo, né? É dela mesmo. Agora, a pergunta aqui de Foz mesmo, da Érica Souza. A verbetógrafa Cida. Tecnologia, página 7. Poderia ampliar a técnica autocomparativa? A técnica autocomparativa, cada um pode ter uma base, né? Por exemplo, você vai comparar o quê? Então, você pode fazer vários tipos de comparações. Como é que está, por exemplo, o teu soma? Então, você vai... Olha, eu aguento caminhar 10 mil passos. Você pode fazer uma planilha do soma, você pode fazer uma planilha do teu desempenho. Esse mês eu consegui escrever 5 artigos, por exemplo. Você pode fazer um conceito gráfico, você pode fazer o teu desempenho, por exemplo. Então, depende do que você quer medir, né? Você pode fazer na planilha quanto que você está... Olha, ela é como turista. Esse mês eu consegui atender quantas pessoas? Por que esse mês eu consegui atender menos ou mais? Como é que eu estava? Por que eu atraí mais pessoas para ajudar? Será que eu estava mais amparada? Então, ela mesma, se ela pegar só na profissão dela, né, de acupunturista, ela pode pegar e ver, porque quando chega os assistidos, está que a pessoa está bem amparada. Os próprios amparadores vão trazendo. Então, por que aquele mês eu estava mais amparada? Será que aquele mês eu pensei menos mal dos outros? Fiz menos comparações? Isso, então, depende do que a pessoa quer. Ela está aprendendo um idioma, né? Quantas palavras eu aprendi nesse mês? Então, depende do que ela quer ver. Ela quer ver vários, então ou se ela quer medir só um desempenho. Pode fazer uma planilha. Nesse caso, essa autocomparação, ela é positiva, né? Claro. A pessoa competir com ela mesma, do ponto de vista evolutivo, claro, né? Ela quer ser melhor, em vez de competir com os outros, né? Isso ela vai mapear assédio, vai mapear assédio e amparo, né? Estava mais amparada, menos amparada, né? Dela mesma ver como que está a evolução dela. André, você queria perguntar? Eu acho que é interessante, entrando nessa linha para a gente dar flexibilidade mental, né, para entender o valor da comparação depreciativa. Eu estava pensando aqui em alguns casos que são muito positivas essa comparação. Exemplo, quando você está estudando os seus objetos e está vendo que tem um bagulho energético no meio, né? E até um presente, né, que você já defendeu outro verbete, né, aquele presente, né, de grego, né, que você já trouxe. E aí você vai falar assim, olha, realmente o detalhismo, essa necessidade de questionar o tempo inteiro é saudável. Um outro aspecto é você pegar um ambiente assediado, um ambiente que está com uma baixa iluminação, ou está mofado, que está impróprio. Então, porque você traz aqui na definição a questão também de ser de alguma coisa, né, e é referência a algo, né? Não só pessoas, você também está trazendo sobre esse aspecto. E que muitas vezes você vê que é importante a pessoa ter uma comparação atinada, ter esse olhar que nem entra a intencionalidade de novo. Né? Ou seja, se eu tenho a intenção de querer melhorar e de querer preservar o meu bem-estar, o bem-estar das outras pessoas, essa comparação daquele objeto, você chega na casa de uma pessoa, aquele objeto ele é assediador no sentido
de que ele é pontiagudo, ele pode promover acidentes, ele pode promover alguém se machucar. Então, quer dizer, você fala, ó, isso aqui está errado nessa posição. Os próprios tapetinhos, né? Os tapetinhos, os escorregadios. Então, quer dizer, você vê que às vezes é importante a pessoa manter essa cuidade, né? Que é justamente aquilo que você está falando. Olha, presta atenção, mas você vai ter que ter cuidado com isso, né? Dentro daquela questão da admiração, discordância, né? É engraçado porque você falou, eu lembrei assim, é necessário a gente receber um feedback, né? Porque às vezes você fala assim, eu não vou falar, mas às vezes você precisa dar um feedback para a pessoa que está, ó, tua casa está mais energizada, tua casa está mais, sem querer depreciar, né? Está melhor ou pior, mas às vezes é um feedback, e não, você não está querendo avacalhar com a pessoa, né? Aí, é engraçado porque você está falando, e esses dias você defendeu psicometria. Então, você pode fazer uma psicometria na casa, né, e ver se tem alguma coisa de conflito, porque esse tema comparação depreciativa, ele tem muito a ver com conflito, né? Então, por exemplo, no livro da Kátia Arakaki, né, o que é bagulho para mim não é bagulho para você. Então, por exemplo, se eu quero reciclar esse traço, olha, hoje eu entendi que eu faço comparação, quero começar a reciclar esse traço. Então, eu vou fazer uma psicometria na minha casa, né, que é o teu verbete, e vou ver se tem... Eu tenho troféus em casa, né? Eu tenho fotos de campeonatos, né? Aí você fala assim, aquilo não é... Tá limpo, vamos dizer. Mas aquilo atrai pessoas competidoras, né? Então, se eu quero, às vezes, aquilo... O próprio jogo de xadrez, né, que todo mundo acha o máximo, mexe com mental soma e tal, ele é extremamente bélico, né? Qual é o... Então, por exemplo, a pessoa que tem lá parado aquele jogo de xadrez, que está ali chamando gente competindo, querendo derrubar o rei, querendo, né, acabar com os peões, né? Então, para mim, aquilo lá pode... Eu não sou uma pessoa conflitiva, para mim pode ser que não seja... Aquilo não é neutro. Mas para uma pessoa que ela quer reciclar, aquilo às vezes é o link que dá, sabe? Porque às vezes a gente não sabe o que linka a gente com o assédio. Às vezes aquela é a brecha que dá para o assédio. Se a pessoa quer reciclar esse traço anticonflitivo, então ela deve eliminar até fotos dentro do computador. Ah, está dentro do computador. Não interessa, né? Então, assim, e ler o livro da Kátia, né? Se ela quer fazer uma limpeza. Lê o livro e pratica, né? Começa lendo. Agora, você falou uma coisa interessante da conflitividade. Talvez isso seja mais uma razão, mais um motivo. Um motivo não, mais uma causa. Quer dizer, a pessoa que é muito conflitar, com muito conflito interno, ela está com, sei lá, um incômodo interno, ela tende a ser mais depreciativa em relação aos outros. Será que poderia ser também mais... Sim, porque eu concordo, porque a pessoa que ela tem muito conflito interno, ela precisa diminuir o outro para que ela se sinta melhor, né? Precisa. Ela pensa que precisa, né? Uhum. Porque ninguém... Se eu faço um bem para ela fica bem, eu vou ficar bem, né? Porque eu já não vou atrair o assediador dela para mim, né? Uhum. Se eu deixo ela mal, os assediadores dela vão vir tirar satisfação comigo. Uhum. Eu vou ficar pior do que eu já estava, né? Então, até por economia de assédio, a gente não deve fazer comparações, né? É verdade. Agora, outra pergunta de Porto Alegre, também é da Pensata, que você já falou, mas é sobre o orgulho. Então, ela está pedindo para você comentar a ortopensata do orgulho. Quando a pessoa se compara com outra, posicionando-se acima de alguém, em geral, ainda tem algum processo arraigado de orgulho. Essa pensada do professor Valdo, eu acho que ela já está explicando bem, mas eu posso falar o que eu penso, né? Então, por exemplo, a pessoa que ela quer se sentir melhor, ela tem uma necessidade de ser amada, de ser o centro das atenções, de não ser abandonada, porque assim,
ela acha que se ela for centro das atenções, ela vai ter sempre aplausos, sempre, né? Então ela faz de tudo para, entre aspas, derrubar o outro, e ela faz questão de, por onde ela vai, né? Ela vai, desde um simples, ela entra na casa da pessoa, você não sabe fazer essa comida, deixa que eu faço, né? Ela procura se mostrar para o outro que ela sempre sabe fazer melhor, né? Ela fala assim, olha, eu tenho um jeito bom, eu posso te ajudar. Não, ela não está querendo colaborar. Ela quer estar sempre mostrando que qualquer coisa que o outro faça é inferior ao que ela faz, né? E ela gasta uma energia danada, porque ela não está ajudando ninguém, né? Às vezes ela nem enxerga, né? Que ela está sendo tão orgulhosa, né? Ou às vezes enxerga e é autocorrupta, né? Aí é outra história. Eu concordo com você que às vezes não enxerga, porque eu acho que a insuportabilidade intraconsciencial é tão grande que às vezes aquilo cega a pessoa, né? Mas aí já tem várias causas. Acho que o orgulho é a principal, tem a questão, você falou, da baixa autoestima, tem a questão da insegurança, tem a questão da autoconflitividade, né? Acho que tudo isso é um conjunto que faz a pessoa faz todos nós, né? Acho que um certo nível, né? Ficar de braços dados com assédio, né? Dar sopa para o assédio. Né? Agora aqui, uma pergunta de Portugal. Parabéns, amiga Cida. Não sei se você conhece ela, Blandina Rocha. Parabéns, amiga Cida, por esse tema, sempre assistencial. Fatologia na página 7, 11ª e 12ª linhas, poderia ampliar o autoconstrangimento na identificação da melhora dos companheiros evolutivos com a própria estagnação? Eu acho que é o que a gente sente em relação ao serenão, vamos dizer assim, né? Porque em algum momento a gente estava junto, né? E mesmo, vamos colocar entre nós aqui, né? Então, por exemplo, quantos de nós conhecem a Conscienciologia há mais de 20 anos e saíram, foram retomadores de tarefa, ou mesmo foram eternos alunos, né? Faz tudo quanto é curso, eterno aluno, nunca escreveu nada, não dá uma aula, não faz uma assistência, não faz TENEPS, não faz... E aí vê aquela pessoa que entrou depois de você, conhecer a Conscienciologia, depois de você, que às vezes você mesmo levou, né? Ela já escreveu um livro, já está... não é uma questão de falar assim, quem escreveu o livro é melhor, mas você fica com vergonha, porque você não se responsabilizou por nada, você não quis assumir responsabilidade, você não pensou na assistência, né? Não pensou na sua ProEx, então assim, você estava mais preocupado ou acomodado no bem bom. Então esse autoconstrangimento, como o André falou no começo, ele é positivo, porque ele te dá um impacto, né? Espera aí, o que não é positivo é assim, não, agora eu vou correr porque eu quero alcançar, não vou deixar fulano me passar. Não é isso, né? O que é assim, espera aí, a pessoa está ajudando tanta gente, olha lá, ó, o trabalho. Por exemplo, a Juliana foi itinerar agora para Portugal com o Mário, né? Aí eu fico pensando assim, olha, eu não sou professora, se eu fosse, eu podia estar nesse trabalho também, que legal, tal. Não para derrubar ninguém, né? Mas o que eu tenho que fazer para estar fazendo esse trabalho que eu achei o máximo ela fazer? Então, não vou deixar ela me passar a perna, né? Derrubar. Não, o que eu posso fazer para estar contribuindo também, né? É isso aí. Agora, sinergismologia, na página 7. Você poderia ampliar o sinergismo patológico, comparação jocosa, autoimagem distorcida? É uma bomba atômica, né? Potencializa, quer dizer, a pessoa, se a pessoa já tem uma autoimagem distorcida, por exemplo, a pessoa se sente burra, por exemplo, né? Aí o pai reforça aquilo lá. Você não presta para nada, você é um jumento, você não sei o quê. E aí a pessoa difícil, ela forma um sinergismo para a pessoa sair daquilo, ela precisa, às vezes, de terapia, de consciência terapia, de muito... Né?
eu acho que ele potencializa, a pessoa já tem uma imagem distorcida, e o outro faz uma comparação jocosa, né? E aí volta lá no binômio ser-estar. Naquele momento, que nem, por exemplo, o Einstein, né? Ele era burro na escola, né? Então, é difícil você fazer uma comparação real, positiva, homeostática, né? Essa comparação jocosa sempre piora as coisas, né? Eu estava pensando aqui, Cida, que, de repente, tem um outro verbete que poderia fazer, que é o binômio, né? Comparação depreciativa e apreciativa. Apreciativa. As duas coisas. Por que eu estou chamando atenção nisso? Aí, André. Você já viu, né? Confio em você. Que nem eu estava pensando, que você falou lá a questão de Portugal, que ela foi. Uma das situações que eu vejo que a gente às vezes não vive, principalmente em cidade pequena, né, ou média, é que a gente não tem às vezes uma exposição involuntária a muita gente. Você tem quando você vai no shopping, mas não é tanto, né? Mas o que acontece? Por exemplo, às vezes você pega uma situação ali, por exemplo, em Portugal, você pega o metrô, em determinadas horas de ponta, né, horas de um volume maior de pessoas. De pico, né? De pico, que lá é ponta. Por isso que eu estou fazendo entre aspas, porque é a tradução simultânea. Aí o que acontece? Essa situação, por exemplo, uma vez aconteceu um caso de eu entrar num vagão. E o que acontecia? Que ali tinha um grupo de africanos, mas africanos assim, bem assim humorados, falando alto. Você tem que ver, a cultura é outra. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. De um lado você tinha lá um monte de gente meio que parecendo finlandês, alguma coisa assim, tudo sério, tudo ali, ó, comportado, tudo ali num quadrado. E do outro lado você via aqueles africanos meio que quase que pulando, um falando com o outro, em voz alta. Era como se todo mundo ali tivesse que escutar aquilo que estava acontecendo. E aí você via, né, muitos portugueses assim olhando aquela situação assim e tal, e você vê que tem um processo de depreciação. Você fala assim, olha, as culturas, o multiculturalismo, ele cria choques culturais, né? De você olhar e falar, olha, aquela postura não é o que a gente costuma usar, não é aquele tom que a gente costuma ter, mas aí você vê o seguinte, entre aquela situação, por isso que eu estou falando do binômio, você começa a falar, mas o que está certo e o que está errado? Né? Porque primeiro você deprecia, ou você tem aquele choque, mas depois você fala, poxa, mas aquilo é melhor ou é pior? Está aberto, está de alguma maneira interagindo, feliz, como eles estavam. É pior do que o outro que está lá quieto, porque o pessoal uma vez eu conheci um irlandês, ele falou o seguinte, ele falou que é possível você pegar um trem, um comboio com ele, com um grupo, e passar a viagem inteira de 8 horas e ninguém nem falar nada um com o outro. E você está sentado do lado, assim. Aí, isso, ele falava que isso não acontece com brasileiros. Mesmo se você nunca conheceu aquele cara na vida, em 8 horas você vai ser o super amigo do cara, não é assim? 8 horas você ficar do lado tal, difícil você não falar, não puxar assunto, não querer saber da família e vai. Mas você vê o comportamento cultural, o multiculturalismo, e que às vezes essa questão de viagens, ele cria esse impacto. Porque a gente vive um país grande, né, e que tem multiculturalismo sim, que a gente sabe que tem regionalismos, mas a gente já está acostumado, porque a televisão nos traz, nos aproxima. Mas quando você encontra culturas muito diferentes, existem culturas muito diferentes umas das outras, você tem esse impacto que pode gerar depreciação no primeiro, mas você tem que buscar a apreciação para fazer o contraponto, para sobreviver até nesse planeta, não é isso? Engraçado, você está falando, me veio duas coisas. Primeiro, eu coloquei essa coisa do paradoxo de você, na paradoxologia, o paradoxo de você, às vezes, ter mais afinidade com pessoas de outra cultura do que com a sua família nuclear, que eu copiei do verbete consciência estrangeira da Juliana, que eu achei muito bom, e eu acho que tem tudo a ver com essa coisa de você, que é o que você está falando, né? Às vezes a pessoa você tem mais afinidade com aquela cultura do que com a cultura da tua. E aí, quando você estava falando, também me veio aqui a música do Caetano, que tem a ver com a ortopensata, que é do orgulho, né? Quando você falou
que um fica incomodado com o outro, eu lembrei é que Narciso acha feio tudo que não é espelho, né? Então, por isso tem a ver com orgulho, né? Se não é igual a ele, é feio, é depreciativo, é tudo que é estranho, né? É a neofobia, né? Então, a pessoa, ela é orgulhosa, neofóbica, então tudo que ela não consegue controlar, né? É feio, é depreciativo, né? Porque ela não sabe o que vai acontecer, qual o próximo passo. Você vê que a pessoa, ela tem ela é reprimida, ela tem que estar, as pessoas têm que falar igual a ela, no momento igual a ela, não pode ter uma voz mais fina, nem mais grossa, nem mais, né, nem mais alto, nem mais baixo. Tem que ser espelho, né? Eu acho muito interessante isso que o Candé está trazendo, porque realmente o Valdo sempre falava muito, né, da pessoa bairrista, que a pessoa tinha que viajar. E antes de eu começar a viajar, assim, eu posso dizer que eu era uma consciência, assim. E depois de várias viagens, o quanto isso nos ajuda, porque realmente a gente tem a gente compara o que é diferente. Então, tudo que era diferente do meu bairro não era legal, porque eu aprendi que tinha que ser assim. Então, quando a gente vai para o bairro vizinho, a gente vê diferente, a gente tende a achar que o outro está errado, né? E realmente, quando a gente viaja e a gente vê isso, realmente, você pega um metrô e você vê pessoas de países, às vezes você nem sabia que existia o país, então ele está tendo comportamentos diferentes do seu. E eu acho que isso nos traz uma questão muito mais universalista. Ele pode ser diferente, deixa ele dar risada alta, porque me incomodava, às vezes, ver uma pessoa muito quieta. Nossa, essa pessoa tem problema, né? Nem fala. É o jeito dele, tá tudo bem, sabe? E o outro tá gritando. Ai, tá me dando dor de cabeça, cara. Deixa ele gritar, sabe? Deixa ele falar alto. Então, o quanto que a gente tem que aprender mesmo a respeitar o outro, o jeito do outro de ser, né? E falar assim, peraí, às vezes eu tô tendo um comportamento que não é nem o que eu gostaria de ser, mas é o que eu aprendi dentro ali do meu bairro. E aí, quando a gente sai, a gente vê, a gente fala assim, olha, esse tipo de comportamento eu acho que é mais legal. De repente, eu posso mudar, não preciso mais ser daquele jeito. Então, acho que a gente se torna muito mais pesquisador quando a gente olha as pessoas, de ver, e eu posso trazer um pouco daquela cultura para mim. E aí eu paro só de querer comparar e depreciar e pegar, não, isso daqui eu quero ser mais desse jeito. Então, realmente, o viajar, para mim, assim, foi muito, muito importante de abrir a mente, de parar de julgar os outros, que eles são diferentes. Não, deixa ele ser. Ele tá sendo. Às vezes o cara está muito feliz e o cara que está quieto também está feliz. Então, sabe, esse respeito que eu acho que é muito importante, né? A Juliana está falando, complementando o que o André está falando, isso aí, tudo, eu acho que essa dificuldade que a gente tem de respeitar o outro, de não fazer comparação, eu acho que vem bem nessa coisa. Parece que não existe um meio termo, o caminho do meio, né? É o certo ou errado. Se é diferente de mim, está errado, né? O bom, o mal, o céu, o inferno, não tem um meio termo, é tudo assim, 8 ou 80, né? É tudo ou nada, né? Então, assim, a gente fica incomodado quando tem algo que não está dentro do nosso dicionário, do nosso mundinho, do nosso contexto, né? E é a neofobia. Pessoal, falar algumas divulgações aqui, enquanto vocês preparam essa saiu o som? Não, qualquer coisa já falei aqui. Falou? Fazer com o microfone duplo aqui. Então, pessoal, aqui o pessoal do Editar está divulgando a venda antecipada do Léxico de Ortopensatas, a segunda edição ampliada em 3 volumes. Esse terceiro volume ele vai ser feito assim por causa da ordem alfabética. São vários verbetes inéditos que o professor tinha escrito, o professor Valdo escreveu e não foi publicado. E agora vai ser publicado em 3 volumes, mas como tem que ser em ordem alfabética, não vai ser um volume adicional, tá? Vai ter que mexer no meio dos outros. Então vão ser 3 volumes diferentes. Então, quem tiver interesse em ajudar na publicação desse 3 volumes do Léxico, pode procurar a Epígrafe
Aqui só está epígrafe. E o Shopcons, epígrafe e o Shopcons. E quem quiser fazer uma doação direta também é só procurar Editares para ajudar a publicar os 3 volumes do léxico. Aqui nós vamos ter uma atividade da Cosmoethos. Alô? Então, uma atividade da Cosmoethos, que é o vídeo cosmoeticograma. Eles vão analisar um filme no dia 7 de julho, às 15 horas, ali na sede da Cosmoethos, que é no Discernimento. O filme é O Informante. Acho que é. Vai ter um curso aqui da Consecutivos, Autoenfrentamento Holobiográfico, um curso inédito, com o professor Pedro Fernandes, no dia 8 de julho. Vai ser online e presencial na sede da Consecutivos, também das 15 às 19 horas. A 8ª turma do curso Leitura Lúcida vai ter início no dia 5 de agosto. O curso Leitura Lúcida tem vários professores aqui, várias aulas, estilo TED. São 27, pelo que eu estou vendo aqui, 27 temas ou 27 aulas. Então, quem tiver interesse, é um curso do CAEC, é só procurar aqui o CAEC, início dia 5 de agosto. O programa Verbetografia, para quem quer escrever, ou já escreveu, o verbete da enciclopédia, é só procurar Enciclosapiens. O próximo, no 2º semestre, tem início dia 14 de agosto. Esse aqui é semipresencial. Isso. Tem aqui a atividade Megacons, que é uma atividade aqui no CAEC, com o Epicom Moacir Gonçalves, técnica da decantação do paracérebro, todas as sextas-feiras, das 9 às 10h45. O curso de campo da Consecutivos, Lucidez Retrocognitiva, com o professor Pedro Fernandes. Deixa eu ver quando a data aqui. Dia 24, 25 e 26 de agosto, no Hotel Mabu. É um curso de campo da Consecutivos. Depois tem outro curso de campo, Campo Interassistencial Paracirúrgico em Brasília. Uma atividade da Ectolab com a professora Miriam Sanches, nos dias 29 e 30 de setembro. Também em Brasília, atividade da Ectolab, a Dinâmica Parapsíquica, no dia... não estou achando... dia 28 de setembro. Deve ser no dia antes, isso, no dia antes aqui do curso de campo. Outro curso... é muito curso de campo, hein? Outro curso de campo agora da Conscius, Quinta Imersão em Conscienciometria, também no Mabu, dia 29 de junho a 1º de julho, é esse final de semana agora. Tem um campo bioenergético com o professor Luiz Gonçalves e mais atividades de conscienciometria. Aqui a complementar. Complementar, o próximo, aqui dia 29 de junho a 1º de julho, Amizades Evolutivas, depois 20 a 22 de julho, Liderologia e Grupalidade, também informações com o CAEC. O curso Ectoplasmia Projetiva Paracirúrgica Interassistencial, com os professores Marcelo Silva e Miriam Sanches, também da Ectolab, aqui no Hotel Mabu Interlúdio, 17, 18 e 19 de agosto. Próxima tertúlia matinal, domingo, dia 1º de julho, o tema Aspectos do Elogio Cosmoético, com a pesquisadora Adriana Lopes, especialidade Cosmoeticologia. O curso Longevidade Evolutiva 2, curso da Apex, dia 23 e 24 de junho. Fica para a próxima. Quinta semana Paracientífica, Interassistência por meio do Holopensene Científico, de 23 a 29 de julho de 2018, vai ter presencial, vai ter transmissão EAD. Aqui estão várias ICs aqui, um evento de integração das especialidades conscienciológicas. Quem tiver interesse também procura o CAEC. O curso Imersão Progesterápica da OIC,
também um curso de campo, autoprogesteterapia em grupo, com o Epicom Nário Takimoto, dia 31 de maio, não. Investimentos, 31 de agosto a 2 de setembro. E grupo avançado em consciência terapia, início 25 a 26 de agosto, aqui em Foz do Iguaçu. E a terceira versão do curso Reciclagem da Pensenidade Religiosa, 12, 13 e 14 de outubro, com 2 campos bioenergéticos. Tem aqui vários professores. Vai ter aqui Fabrício Borges, Francisco Carvalho, Jair Rangel, Laurentino Afonso, que é o coordenador do curso, Paula Souza, Marina Tomás e Mabel Teles. Imersão na escrita? Ainda tem? Tem. Os próximos aqui, tem aqui, 1 a 3 de junho, não, já foi. 6 a 8 de julho, 3 a 5 de agosto, 7 a 9 de setembro, 5 a 7 de outubro e 2 a 4 de novembro. É um curso da Uniescom, pode pegar informações aqui no CAEC. E eu acho que chega, né? Tá bom? E aí? Como é que vai a autodepreciação? Alguém vai, André? Pergunta aí. Aproveitar aqui o minuto de silêncio, né, que você falou, traz aqui sobre acariações excessivas, a segunda linha da fatologia. Queria que você explorasse um pouco sobre isso. A cariação em si, ela já precisa ter muito discernimento, porque existe a cariação mesmo, não só, às vezes, oficial, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem tudo, ela quer, ela já chamou as partes, né? Já fez os contrapontos, já fez as pessoas mostrar o lado de cada um, mas fica assim, o tempo todo parece que tem que ficar puxando a verdade, né? Então, isso é constrangedor, ele é desnecessário. Por exemplo, eu chego para você e falo assim, André, o Juvenal falou que você fez isso. Então, vamos colocar as duas pessoas, né? E vamos fazer uma cariação, né? Não, veja bem, não é bem assim, ou, olha, desculpa, André, então é uma oportunidade para vocês estarem se retratando. Tal. Mas aí toda hora vai fazer uma cariação, e isso fica uma coisa assim, extremamente assediadora, né? Você já não pode nem ver a cara do Juvenal mais, né? Você já vê a cara, você já aquele negócio começa a te incomodar, e não vai trazer a verdade, né? Às vezes as duas pessoas trazem mais problemas, né? Sim. Do que a própria de trazer a verdade, né? E eu estava pensando aqui também do indicativo, né? O indicador que a comparação depreciativa pode ser da xenopensenidade assediadora. Como você vê isso? Concordo. Porque você está falando da intrusão aí, né? Então, aí eu vejo assim, esses dias, sempre que nas vésperas do verbete, você sabe, né, como que é o que vem de xenopensene, brincadeira, né? E aí, até eu comentei com a Juliana ontem, da importância da gente aprender a fazer diferenciação pensênica. Porque se você não conhece o teu padrão de pensamento, sentimento, energia, qualquer um chega, é meu. Para fazer uma intrusão pensênica é muito fácil. E aí, eu não sei se é exatamente isso que você está perguntando, mas eu vou falar uma casuística aqui. Esses dias eu senti que estava muito pesado. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu preciso trabalhar mais energia, que eu não estou dando conta. Estava um padrão assim... eu vejo que eu ainda sou muito bobinha, porque vinha assim, por que as consciências estão tão irritadas com a coisa da comparação? E eu não tinha percebido que não era a comparação, era o lado de autodepreciação que estava mais pesado.
E aí eu não tinha entendido, então assim, mas eu estava me sentindo assim, por que eu escrevi esse verbete? Eu não sei de nada, eu sou burro. Eu não estava tão no modus operandi que eu já não estava nem percebendo que eu estava com essa intrusão pensênica. Aí quando estava, acho que o negócio fica grande, né? Você fala, nossa, o ruim da intrusão pensênica, de você não ter, não saber o que é seu, o que é do outro, né? Além de tudo, é que a consciência, que ela está no milexário, ela tem autodepreciação. Eu abandonei meus filhos, eu não fiz isso, eu não servi para nada, minha vida não valeu. Então, isso tudo é autodepreciação. Aí ela não quer te assediar. Ela é lá tua mãe, tua avó, é o guia cego. Ela se sente em débito. Então, assim, ela não quer te depreciar, ela tem autodepreciação. Aí ela chega perto de você e você assimila tudo e tem a intrusão pensênica. Aí o que acontece? Além de você piorar a sua situação, que você está trazendo mais aquilo para você, reforçando a tua autodepreciação, você está falando para a consciência que tudo que ela fez realmente não valeu a pena, que não vale. Você está concordando com ela. Quando você entende que aquilo não é seu, você pode contra-argumentar com a consciência. Então, o legal de você perceber a intrusão é você falar, não, veja bem, olha, e aquilo que você fez de bom, né? Olha, não é tudo tão ruim assim, não carregue tanto nas tintas assim, né? Todo mundo errou, mas você vai ter a oportunidade de consertar. Então, quando a gente simplesmente pega para a gente e permite a intrusão pensênica, é quase um egoísmo, né? Pega tudo para você, não assiste ninguém, né? Até uma dica aqui, né? Na estrangeirismologia, você poderia incluir aí o bullying. O bullying é uma ideia. Agora, eu queria que você aproveitasse e falasse um pouco sobre a exemplologia, que são duas situações bem interessantes aí. Você pode aprofundar sobre a comparação de igualdade depreciativa e de inferioridade e superioridade também. Na exemplologia, todas elas a gente não pode esquecer que são depreciativas, né? Então, essa da igualdade, eu estou assim, a Juliana é tão burra quanto o Juvenal, né? Então, assim, você puxou seu pai, né? Então, eu estou igualando ali, você puxou seu pai. Né? Normalmente, quando a mãe fala, você puxou seu pai, não fala assim, você é tão inteligente quanto seu pai, né? Geralmente, já derruba os dois, né? Você é igualzinho seu pai, né? E às vezes, a gente faz até na brincadeira. Olha, é a coisa tão... Por isso que eu acho que tem que colocar no código. Porque eu já me vi falando em casa, porque o homem estava falando que a cachorrinha... O cachorro ele é chantagista, e claro, esse da primatologia, eles estão certos, está na deles, é o nível de evolução. Aí quando ela começa a fazer chantagem, você puxou seu pai, eu brinco com a minha cachorrinha. Então assim, não, gente, isso não dá para brincar, não, porque você está atraindo assediador. Mesmo na brincadeira, né, você está atraindo. Então assim, essa é igualando nosograficamente, né? Você igualzinho fulano. E aí, esse igualzinho, esse igual, por exemplo, ainda eu estava falando para ele. Por exemplo, nenhuma mulher gosta de ser comparada à sogra. Nenhuma nora gosta de ser comparada à sogra, nem a sogra gosta, né? Tem uma rivalidade escondida ali, né? Aí, por exemplo, a mulher casou e fez uma comida especial lá, né? Já tinha feito outras, nunca recebeu um elogio. De repente, olha, hoje você se superou, a sua comida está tão boa quanto a da minha mãe, né? Isso é nosográfico ou não é? Quer dizer, as outras não prestaram, né? Então, eu estou igualando, né? Só a comida da minha mãe que presta, né? Então, você vê, às vezes, até numa comparação elogiando, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque eu estou te elogiando, mas não é, né? Então, assim, não é para mentir, a sua comida é melhor do que a da minha mãe, não é isso, né?
não precisa pôr a mãe na história, né? Não precisa pôr o outro na história. Então, assim, mas é quase um comparativo, assim. Tem uma igualdade, só que você vê que é sutil a nosografia, né? Se a pessoa reclama, não, eu tô te elogiando, né? Ou esse de igualdade dá para fazer vários exemplos, né? Agora, você quer de inferioridade, né? Então, de inferioridade, por exemplo, eu chego na sua casa, né? E falo assim, mas seus móveis, você precisa ir na minha casa, meus móveis são muito melhores que o seu. Eu comprei em tal lugar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ou eu tenho todos os livros da Conscienciologia, sua biblioteca é muito pequena perto da minha, né? Eu deprecio você para colocar eu acima. Tem gente que parece que sempre, tudo dela é melhor, tudo dela, né? Ela nem percebe mais, já é... E isso numa família, que eu acho que é a coisa mais séria, porque é a base, né? Numa família, o tempo todo, a criança ouvindo isso, ela vai agir assim, quer dizer, ela parece que o cérebro dela já funciona assim, ela não consegue mais pensar de outra forma, ela foi criada daquela maneira, condicionada, né? Daquela maneira. Para ela descondicionar isso é muito difícil, né? Pior é quando o marido fala para a mulher, nossa, está tão bonita hoje. É só hoje, né? Hoje e ontem. Ou bonitinha, né? Que é o feio, arrumadinha, né? Então, às vezes, até um elogio... Tem o verbete do professor Valdo, elogio controvertível. Pena que não tem a tertúlia, né? Mas é isso, às vezes você está elogiando, mas, na verdade, você não está elogiando coisa nenhuma. E o da superioridade O Valdo já escreveu sobre isso, né? O da superioridade é o da inferioridade invertido. A comparação de superioridade, né? Ou não? A pessoa, ela coloca, por exemplo, eu quero fazer uma chantagem com a Juliana, eu quero menosprezar ela. Se fosse o seu irmão sim, ele pensa mais em mim, ele faz isso por mim, né? Estou depreciando ela, porque, na verdade, eu estou querendo menosprezar ela, né? Na verdade, eu não estou nem pensando em elogiar o outro, né? A intenção E você percebeu que lá, na exemplologia, cada um eu coloquei um ingrediente, mas não quer dizer que ele seja único. Agora é interessante a gente pensar só na ambivalência, né, ou na intencionalidade, porque eu posso falar o seguinte, olha, você é superior quanto a inteligência evolutiva nesse aspecto, e você tem que ajudar os outros. E eu estou fazendo uma comparação também, né, de superioridade, nesse caso. Eu posso falar assim, olha, você tem uma responsabilidade no teu grupo karma, pelo nível de lucidez que você apresenta. Então, aí você está chamando para a responsabilidade, exatamente, que é o que o Conscienciograma faz. Chamando, é uma chamada responsabilidade. A escala evolutiva chama. E isso não é nosográfico, isso é uma impactoterapia, né? Isso aí você está... Só que o problema é que, às vezes, até isso, se a tua energia for torta, ela vem... Ei, mãe, eu fico pensando também, às vezes alguém pode estar escutando, está pensando assim, mas isso é bobagem, isso é a pessoa que é fresca, eu estou fazendo um elogio, a pessoa interpreta errado. Mas a gente está aqui estudando, a gente quer ser uma pessoa pesquisadora, que vai na sutileza, que vai no detalhismo do que a gente está falando. E aí, assim, a gente se perceber o quanto a gente faz isso no dia a dia, né? A gente às vezes quer fazer um elogio e da maneira como a gente vai... Eu também te amo, né? Sabe? Porque assim, da maneira como a gente vai, a gente fala assim, o outro não entende o que eu falo. Vamos prestar atenção como a gente está falando. Se a gente realmente quer fazer um elogio, quer fazer um comentário, prestar atenção à maneira que a gente está falando, porque a energia vai, e o outro às vezes pega na energia do que a gente está falando. Porque às vezes você estava falando, eu pensei assim, mas isso às vezes é muito detalhismo, é muita, tipo, parece até uma frescura. Eu tô falando, a pessoa vai entender o que eu quero dizer. A gente às vezes
faz isso, a pessoa que, né? Mas eu acho que é muito importante a gente rever como que a gente vai falando. Isso eu acho que é a postura pesquisador, que a gente está aqui para isso, né? Aqui na Conscienciologia a gente está para a gente evoluir até como a gente fala, porque isso vai repercutir diferente na pessoa que vai escutar, né? Então, acho que... Você lembra, André, quando o Losch falou, num verbete que eu defendi, sobre, por exemplo, do paradoxo da obviedade, né? Quando, por exemplo, se o receptor, se eu sou receptor, né? Então eu tenho que pegar rápido, mas se eu sou emissor, eu tenho que esclarecer o máximo, né? Então é o emissor, o que você está falando é isso. Se eu estou querendo fazer um esclarecimento, uma aula, uma assistência, eu tenho que abrir mais, né? Se eu sou receptor, meia palavra basta, né? Pode ser rápido. Mas se eu vou dar a mensagem... Você lembra que ele falou sobre o emissor e o receptor? Né? E é isso que você está falando, né? Então, se eu quero prestar assistência, se a minha intencionalidade é sadia, se eu não quero criar entreprisões, não tenho satisfação malévola, eu tenho que ser o mais clara possível, né? Não deixar dúvidas. A mãe fala alguma coisa e a filha, também te amo, né? Na verdade, não, esse te amo está querendo... Né? Agora, quem quiser saber mais, é a tertúlia da Adriana Elogio. Que dia que é? Domingo agora? Domingo agora, de manhã, né? Tertúlia matinal. Aspectos do elogio cosmoético. Aí. Esse é bom. Agora, Cida, você podia comentar a primeira citação? Nada é bom ou mal se não for por comparação. Essa citação é mais ou menos aquilo... Por que você acha que o negócio é mal? Porque você comparou com alguma coisa ruim, né? Então, essa citação que eu quis trazer é isso. Para a gente ter essa referência, então eu acho que quanto mais a gente expandir o nosso mundo, o nosso micro-universo, a gente vai ter variações entre bom e mal, né? Então, porque a gente taxa, né? A gente tem tanta necessidade de colocar nas caixinhas as coisas que a gente vê, bom, mal. Então, a gente só tem duas caixinhas, né? Vamos ampliar as caixinhas, vamos colocar mais ou menos, razoável, né? Quando a gente começa diferente, né? Tão bom quanto, né? E a segunda citação também. A eternidade rompe qualquer medida e destrói qualquer comparação. Então, o que eu pensei quando eu vi essa citação, né? Quando a gente é criança, olha, eu venho de uma família de magérrimos. O meu pai e minha mãe tiveram tuberculose por subnutrição, só por você ter uma ideia. Então, os dois eram magérrimos. Minhas irmãs, magérrimos. Eu era uma pessoa magra, né? Então, dentro daquele contexto, eu era uma elefanta para eles. Então, eles sempre fizeram... Aí eu pego foto minha, e ainda mais que eu tinha problema de saúde, então eu era magra. Talvez em outra família eu era magérrima, né? E naquele contexto, a comparação, eu era gorda para eles. Só que hoje eu vejo e falo, nossa, mas aonde eu era gorda aqui? Hoje eu realmente estou gorda, né? Mas naquele contexto de uma família de magérrimos, e só eu, magra, né? Até os 13 anos, eu era magra, né? Então, assim, eu cresci com essa ideia de que eu sou gorda, mesmo quando as pessoas falavam assim, eu não fui sempre gorda, né? Não, você não é gorda, né? Onde você está vendo aqui, né? Hoje eu tenho consciência, tenho balança em casa, né? Então, assim, hoje eu estou, né? Mas eu não era. Então, assim, aí você fala assim, aquela comparação de lá era dentro daquela medida, né? E quando a gente é criança, o universo da gente é a família nuclear, é a medida. Se dentro daquele contexto eu era a menos magra, né? Logo, né? Então se cria Então, quando você amplia a comparação, se comparar com mais pessoas, eu não seria gorda, né?
Então, então lá, para eles, eu tinha um estigma de gorda. Aí quando você passa o tempo, você nem lembra mais daquilo, aquilo já... Ou então, no primário, por exemplo, que você nunca mais viu, que você nunca mais vê, a eternidade, ela rompe, né? Você nem lembra mais daquele contexto, que dentro daquele contexto você era magérrimo, por exemplo, ou magra, né? Você mistura com mais pessoas, você não vai ter mais aquela comparação. Com o tempo, essas depreciações vão perdendo valor. Ainda bem. Era valor porque era poucas pessoas, né? Então, quanto mais a gente amplia, mais a gente vai para o universalismo e abre mão de comparações depreciativas, né? Você podia também comentar o primeiro efeito, lá na efeitologia, o resultado entre o planejado e o realizado, surtindo efeitos comparativos. Então, esse um que eu digo que ele pode ser neutro ou homeostático, ele não é nosográfico, né? Porque a gente precisa saber, assim, por exemplo, se tudo que eu planejei, né? Então, eu planejei escrever um livro em 10 anos, né? Aí você vai ver se estava dentro. O que faltou? Faltou mais organização? Então, até para você se organizar, fazer uma logística melhor, você precisa ter esse... Senão você vai... como é que você vai fazer uma meta, por exemplo, né? Você precisa saber se aquilo que você planejou está dentro do realizado, o que falta para realizar, quanto tempo precisa. Então, você precisa ter uma comparação saudável, né? Aqui na fatologia, página 7, na terceira linha, de baixo para cima, se fala na auto-intimidação autoral, é tanto TTI aí que... Como é que é? Esse é o medo do Marcelo Cover, é um verbete também. Existe um verbete com esse nome, do Marcelo Cover, que é assim, as pessoas gostam de comparar. Aquele autor, né? O Eucardio já escreveu 20 livros, eu não posso me comparar com ele, porque ele já escreveu 20 livros, né? Então, assim, eu sou jejuna, então eu não posso me deixar intimidar pelo Eucardio, que já escreveu 20 livros. Eu tenho... o meu momento, o meu... ritmo. Eu não preciso depreciar ele, mas eu também não preciso me autodepreciar e nem me intimidar. Então, a pessoa, por exemplo, ela está escrevendo o primeiro verbete. Eu não vou escrever um verbete, que o professor Valdir escreveu tudo, ele já escreveu não sei quantos verbetes. Não, todo mundo tem algo que... Então, você não pode se intimidar, porque o outro escreveu 2000, o outro escreveu... E ele fala, bem da coisa da autoral. Às vezes a pessoa escreveu um monte de livro, um monte de artigo, mas está faltando ou da pessoa que é o público-alvo dela, né? Então ela não precisa nem se diminuir e nem se achar melhor que os outros. Ela vem para prestar assistência, né? Não é uma competição. O Ricardo escreveu 20, então eu vou escrever 30, né? Não precisa disso. Quem quiser ampliar esse que você está perguntando, tem a tertúlia do Marcelo e tem o verbete no site das tertúlias. Bom, Cida, estamos chegando ao nosso final aí. O que você mais gostaria de acrescentar, de abordar, que não foi abordado no seu verbete? Alguma ideia que você gostaria de esclarecer? Olha, eu acho que foi abordado bastante coisa, né? E eu gostaria, assim, que eu e todos nós, né? Porque mesmo eu falo assim, eu acho que todos nós que estamos aqui no intrafísico, como a gente é sujeito a intrusões, a xenopensenes, a gente acaba fazendo alguma comparação, às vezes sem pensar, sem má intenção. Então, assim, para a gente começar, principalmente os intermissivistas, os que estão afinizados com a ideia, que querem prestar assistência, para a gente começar a não pensar. Eu ainda penso mal dos outros, eu ainda faço comparação, mas para a gente, pelo menos, começar a
prestar atenção, diminuir, né? Muito bom, nós agradecemos então aqui a professora Cida Nicolau por mais esse 20º verbete, não é isso? Esperamos aí os próximos 20, né? E agradecemos aqui mais uma vez a verbetógrafa, agradecemos a todos os presentes, tertulianos, os teletertulianos, a equipe da Enciclosapiens aqui com o Eucardio e o André, e a equipe de suporte com o Robson e o Gelson, e passamos aqui para os nossos avisos e divulgações. Boa tarde a todos e a todas. As pontuações da tertúlia. Tivemos 12 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 14 perguntas online. Hoje teremos o recado do André Chataloff com o programa de verbetografia. Boa tarde a todos e todas. Então, em nome da Enciclosapiens, estamos aqui para divulgar esse curso de programa verbetografia, tanto no formato EAD, à distância, quanto no formato presencial. Se a gente for analisar aí as oportunidades, o EAD vai iniciar no dia 2 de agosto e vai até o dia 25. O semipresencial vai acontecer no dia 14 de agosto e termina no dia 6 de novembro. O outro anterior termina no dia 25 de outubro. O que se passa? A gente... Primeiro, você que está longe, você que está aí, talvez na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, aonde que for, você pode escrever o seu verbete e deixar seu contributo aqui na enciclopédia. De que forma? É feito todo um processo, o curso, ele é programado que todas as etapas do verbete, desde a definição até a frase enfática, a bibliografia, todas as etapas, elas têm um processo de confecção e um processo de aulas que são presenciais e semipresenciais. Todos os módulos têm ali vídeos em que você pode receber e vai receber uma informação completa, que até mesmo se você não tiver como entrar em contato naquela hora, entendeu, que está acontecendo o curso, você pode downloadar, fazer o download da informação a posteriori e estudar os vídeos que já estão feitos, já estão programados, já estão maceteados, organizados para ajudar você a fazer o seu verbete. Então, com isso, o que acontece? Geralmente, as pessoas, quase que 100%, terminando o curso, elas têm o verbete na mão. Muita gente que já fez o curso até faz e prefere fazer o passo a passo do verbete do segundo, do terceiro, do quarto verbete. Porque ela viu que com isso ela consegue se organizar e dar andamento à produção verbetográfica. Está interessado? Você pode participar e você pode ampliar o seu número de verbetes. Então, mais informações, verbetografia@enciclosapiens.org ou então pelo e-mail contato@enciclosapiens.org. Também pode ligar aqui para o CAEC, mandar informações e tirar as suas dúvidas. Obrigado. Amanhã teremos o verbete Opção pelo Serenismo, da especialidade Opsiologia, com o verbetógrafo Hernani Brito. Obrigado pela presença de todos e boa tarde.